Seja muito bem-vindo ao Conexão Franquia. Hoje eu recebo um convidado que esteve comigo há 3 anos atrás no Didático Cash e o papo é franquia, a gente vai falar sobre comida, ele se preparou para isso e a gente não poderia começar melhor o programa do que receber aqui hoje Beto Filho, uma referência do franchise no Brasil. Muito obrigado, Beto. Fala, meu querido, tudo bem? Tudo bom? Prazer em revê-lo. Diga-me, como está a vida? Olha, muito satisfeito, me sentindo lisonjeado de você, Bruno, me convidar para uma abertura de um programa que eu tenho certeza vai revolucionar e colaborar muito com o mercado de franchise brasileiro. Isso aí já te agradeço de imediato, que quanto mais a gente fizer a divulgação do franchise, popularizar o sistema, a gente está trabalhando a favor do Brasil para gerar emprego e renda. Então te agradeço e parabéns aí pelo programa e, repetindo, me sinto honrado de estar aqui hoje contigo. Que bom. Bom, a gente vai levar aqui, vamos começar a cozinhar e a cozinha é sua, né? Porque você que é o mestre aqui hoje. E aí a gente vai conversando, enquanto a gente vai cozinhando, enquanto a gente vai preparando essa moqueca que você diz que é muito boa, né? A gente vai conversando sobre alguns temas. E aí a gente vai numa cronologia da sua vida. Pode ser? Vai ser um prazer enorme. Vamos misturar franchise com o preparo de uma moqueca maravilhosa que eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá. Tá bom? Bom, Beto, mãos à obra. Vamos lá, vamos começar no preparo, né? Uma cozinha dessa maravilhosa. Hoje é o quê? Vai ser uma moqueca com molho de camarão e com óleo de dendê, que eu sei que você gosta. Né? Temos a moqueca capixaba, né, que normalmente é sem óleo de dendê, e a baiana, que usa, né, costumeiramente óleo de dendê. Mas é um prato de preferência nacional, né? Sim. Quem não gosta de uma moqueca de peixe ao molho de camarão? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos começar o prato hoje vamos untar a panela, né? Até porque, veja, uma moqueca baiana fazendo num forno num fogão de indução, isso é maravilhoso, né? Vamos juntar a tradição com a modernidade. Não temos a panela de barro, sim, mas temos uma panela de indução. Vamos lá. Que seria o tradicional, né? Para que a gente pudesse... Sim, a tradição, mas ela rege numa panela de barro, certo? Sim, mas tradicionalmente é na panela de barro, mas a gente tem que acompanhar a evolução, não é isso? Então, com certeza, hoje o moderno, né, a cozinha dessa, maravilhosa, né, que a Tegra está colocando aqui à nossa disposição, né, certamente vai fazer parte desse empreendimento maravilhoso, com todos esses apartamentos, os prédios, né? Então, certamente, as pessoas, né, desse empreendimento, desse lançamento, vão usar um fogão de indução e uma cozinha dessa maravilhosa. Ainda assim, a gente vai fazer uma moqueca no fogão de indução, tá? Enquanto você vai começar a preparar, eu vou abrir o vinho pra gente. Vamos embora, vamos começar. Primeiro que nós vamos fazer aqui, gente, eu vou untar a panela, né? Isso é correto, né, de uso. A gente já está com a panela aquecida. Estou untando aqui para facilitar, para não grudar o peixe. Beto, você nasceu no Complexo do Alemão? Nasci no Complexo do Alemão em 1957. Tá? Então estamos aí rumo aos 70 anos. Ó. Né? Como é que é a infância no Complexo do Alemão? Olha, eu tenho boas lembranças, tá? Porque o meu mundo era aquele, eu não conhecia nem o Rio de Janeiro, né? Eu comecei a frequentar o Rio de Janeiro lá para os 16, 17 anos, quando eu tinha que ir no centro da cidade e tal. Mas até então, o meu mundo era ali, Complexo da Penha, né? Então, comecei lá em escola pública, estudei no Colégio Conde Agrolongo, primário, né? Depois fiz outro colégio público, foi o Gomes Freire de Andrade, tudo lá na região. E depois eu passei para a Escola Técnica Celso Sucoff da Fonseca, onde também, né, eu estudei. E foi uma infância de quê? De jogar bola na rua de paralelepípedo, de soltar pipa, de jogar bola de gude, de brincar de pique-esconde. Era muito alegre, era divertido, né? E as crianças se interagiam, né? Dedo com cabeça arrancada, se não tivesse, você não estava jogando bola. Dedo todo cortado de pipa, se não tivesse, você não soltava pipa, né? Então eu tenho uma lembrança muito boa, apesar da simplicidade da pobreza. Enquanto isso, vou tascar aqui agora o meu alho, né? Para começar, adoro, né? Fazer... Alho é... essencial, né?
E também para dourar, para começar, para depois a gente preparar. Bruno, depois você me empresta esse azeite aí. O normal o pessoal usar normalmente óleo de soja, tá, gente? Mas eu não uso soja, tá? Eu não uso soja. Esse prato ele ganha muito pelo sabor, né? Conforme você vai preparando, ele vai ganhando, né, um aroma, um cheiro. Você viu, a gente só está untando aqui e ele já está começando. Olha que delícia, gente. Oi? Olha o cheiro. Eu fico assim doido com a culinária, adoro. Acho que um dos grandes prazeres da vida, não é? É você cozinhar e principalmente servir as pessoas que você gosta, pessoas que você tem amor, é um ato de carinho, né? Mesmo que você faça para você, só para você, é um ato de carinho, né? De você preparar e fazer. Quase não, eu acho que é uma grande terapia, né, cozinhar. Eu tenho duas, tá? Eu tenho duas atividades que eu uso como terapia ocupacional para desenvolver projeto, para provar, para pensar, para refletir, para tudo. Uma é cozinha e outro é muito louco, é construção. Nossa. Eu não paro de construir a vida toda. Eu saio de uma obra para outra, para outra, para outra, para outra. Entendeu? Mas vamos lá, a sua primeira acho que tarefa, você foi conciliando ali talvez, você vendeu pipa? Meu primeiro trabalho na vida aos 9 anos, né? Eu não tinha dinheiro para comprar pipa, né? Meu pai era uma pessoa muito humilde. Meu pai vendia eletrodoméstico em loja, como as atuais hoje, né? Ficava ali em pé para vender ventilador, móveis, esse tipo de coisa. Quer dizer, imaginando no dia de hoje, eu creio que meu pai, no máximo, teria uma renda hoje de quê? De uns R$2.000, né? Fazendo esse tipo de atividade. Mas era um vendedor maravilhoso, né? Era uma pessoa incrível, apesar de muito humilde. Meu pai só estudou até o 4º ano primário, né? Mas era muito simpático, bom de comunicação e fazia o trabalho dele digno, mas claro, a gente morava numa casa de sala e quarto e eram 4 filhos. Os 4 dormiam na sala e meus pais dormiam no quarto. Então, pra gente aquilo era extremamente normal, né? Entendeu? A gente ter esse tipo de comportamento e vida. E aos 9 anos eu disse, caramba, eu quero soltar pipa, eu não tenho. E aí fui aprender a fazer a pipa e depois eu tive a sacada, talvez a minha primeira no empreendedorismo, que eu poderia fazer para utilizar, mas também eu poderia fazer para vender. O que deve custar uma pipa hoje? 2, 3, 4 reais? Então, né, seria o preço hoje. Então eu conseguia bambu num terreno que tinha lá longe, que a dona deixava eu tirar. Minha mãe morria de raiva porque as poucas facas que ela tinha, eu tinha que afiar bambu, e estragava as facas, botava dente nelas todas, e comprava papel de seda, que é muito baratinho, né? Aí fazia pipa cruz, pipa X, peão, fazia um monte de desenhos, né? Eu gostava muito de fazer de morcego também. E eu tinha uma clientela assídua. Tinha um vizinho meu que ele comprava quase as metades das minhas pipas todinha. Lembra até o nome dele, o apelido Neném. Que ele tinha uma condição melhor, que ele tinha tios, né, que tinham recurso. O tio dele era até diretor do antigo Unibanco. E ele sempre ganhava um troco, ele era o maior comprador de pipa, né? E eu comecei a desenvolver isso e foi meu primeiro trabalho. Mas eu continuei depois da pipa, eu vendi fogos, hoje seria proibido, né? Naquela época não era. Fazia aquelas casinhas de madeira, botava os fogos e vendia na época de São João. Depois eu vendi uma infinidade de coisas e continuo vendendo até hoje, porque um franqueador faz o quê? Ele vende empresas e ele treina pessoas a empreender, né? Não só ele se torna um empreendedor, mas se torna um líder, um gestor, tudo isso. Então a gente vende a empresa e depois concretiza o sonho através do treinamento, da atividade fim da nossa marca, da Astral, como também daquilo que é normal no tributário, fiscal, marketing, financeiro, etc., para que esse novo franqueado tenha condições de fazer uma gestão de qualidade na tua marca, né? Até porque a minha marca é extremamente exigente, já que ela tem 3 certificações internacionais, tá? Então, a Astral é uma empresa
que tem hoje cerca de 40 anos de mercado. Tá? A gente, desde... 42, né? 42 anos. Nasceu no ano que eu nasci, 83. 83. Né? E em 96 eu comecei a franquear como um dos primeiros franqueadores, né? Talvez no Brasil. Tinha já muitas marcas, mas nem se compara hoje que tem 3.300 marcas franqueadoras, né? Então a gente tinha ali, naquele início, nós pegamos todo o encantamento. E eu não sabia o que era franquia, né? Quando eu comecei a empresa, foi até uma situação engraçada. Por quê? Eu sempre tive a vontade daquele garoto do Brasil todo, principalmente subúrbio, de querer ter um negócio próprio. Não é isso? Todo mundo quer ter sua atividade, quer ter o seu negócio próprio. Então, o que a gente imaginou? Na época, eu era jornalista já no Triângulo Mineiro, eu não estava mais... Vamos focar nessa parte. O que te levou à questão do jornalista? Porque acho que tem tudo a ver. Você é um vendedor nato, né? E por que escolher o jornalismo? Olha, eu via em casa na televisão e ficava encantadíssimo vendo o pessoal fazendo jornal, principalmente Jornal Nacional. Na época, era o Berto Filho, que era antes do William Bonner, não é isso? E eu ficava encantado. E um dia eu falei para o meu pai, sentado na sala, que meu pai tinha uma segunda atividade para ganhar um pouco mais de dinheiro, que era consertar a televisão. Era de válvula, de tubo naquela época, né? E uma vez eu falei para ele assim, pai, um dia eu quero ser igual a esse senhor aí do Jornal Nacional. E era o Berto Filho, aquele que falava assim, hoje no Fantástico, né? Depois ele ficou fazendo gravação de voz. E meu pai disse assim, meu filho, menos, isso é muito difícil você chegar lá, né? Para você ser um jornalista. E aquilo eu disse assim, por que não? Se ele está ali, as outras pessoas estão, acho que eu consigo também. E o meu pai fez uma motivação através de uma motivação negativa, né? Porque ele me criou um desafio. Menos por quê? E eu foquei, vou ser jornalista. E daí por diante, o tempo todo, eu fui me moldando para chegar à universidade. E tenho certeza que foi a melhor escolha que eu fiz até hoje, porque eu amo a comunicação, né? Todas as áreas, né? Desde a área de jornalismo, do marketing, das relações públicas, né? Do rádio, jornal, TV, já tive grandes oportunidades, né? Acho que eu já participei de todos os meios de comunicação possível e imaginário, né? Entendeu? Já tive essa experiência, que é um prazer enorme de estar dos dois lados da moeda, não só como jornalista, de um lado entrevistando, como também nos 10 anos como presidente da BF Rio e mais alguns anos na diretoria, segundo a minha assessoria de imprensa, quando eu parei há 2 anos atrás, que eu disse agora já fiz a minha contribuição para o sistema de franquia brasileiro, vamos deixar os novos, os garotos, né, entrarem, os novos empresários. A minha assessoria de imprensa, que sempre foi a mesma, pegou todas as clipagens de tudo que eu falei nesse tempo todo e deu apenas 5.220 mídias nesse prazo. Caramba! Você imagina como jornalista que é isso. Claro que tem muita repetição. Você dá uma matéria para o Globo, né? E normalmente isso vai sair em 2, 3, 4 meios de comunicação, vai para a agência, né, de notícias e outros órgãos, meios e tal. Mas no somatório total de tudo que se apareceu através da minha presidência, da minha diretoria, da BF Rio de Janeiro, somou mais de 5.000 mídias. E talvez aí, né, modestamente falando, foi a nossa grande contribuição para o sistema de franquia brasileiro, que foi lá de trás, quando eu comecei, né, em 96 como franqueador, né, 1996, até hoje, depois entrando para a BF, foi fazer a democratização do sistema de franquia brasileiro através da mídia. Ninguém sabia o que era franchise há 20 anos atrás. E a gente fez esse trabalho que hoje, né, qualquer bar, qualquer boteco, qualquer roda empresarial, até nos sonhos das pessoas, o que elas pensam? Puxa, um dia eu vou ter uma franquia famosa para eu poder empreender e crescer na vida, né? Então hoje é sonho do brasileiro querer um negócio próprio,
muitos pensam no sistema de franquia brasileiro. Então, ela é uma ferramenta incrível, importantíssima, de geração de emprego e renda para todo o país. E principalmente a conquista individual e familiar de muitos sonhos. E a gente se sente muito honrado com isso, de poder ter contribuído. E foi aquela coisa, nós fizemos como autodidata, o tempo todo aprendendo junto com o processo. Porque eu finalizei também minhas palestras em universidades, né, e convidados aí em muitas situações. E nós fechamos com 257 palestras realizadas falando de empreendedorismo, de liderança e falando de franquia. Isso nos 10 anos que você teve na BF? Em todo o meu tempo de diretoria, porque eu fui muitas vezes diretor, sim, né? Somei 10 quase... anos, 10 anos só na frente da presidência? Só na presidência. Mas somando o total, eu tive quase 2 décadas, né, à frente da Associação Brasileira de Franchise do Rio de Janeiro, tá? Como diretor ou como presidente. Então, eu me sinto assim, foi um trabalho sócio-empresarial que tem gente que ajuda uma creche, tem gente que ajuda, né, uma entidade, né, sem fins lucrativos. Eu acho que a contribuição que a gente fez nesse período em paralelo, e até vejo o cargo de presidente da BF Rio como um trabalho social, era exatamente emancipar sempre pessoas às vezes desempregadas, desanimadas, que às vezes só tem um acerto trabalhista, só tem um tiro para dar. Você motiva aquela pessoa, ela, né, criar um sonho, ela vai, acredita na tua marca, acredita em você, você treina e daqui a pouco aquela pessoa que nem pensava ser empresário, ele se torna um líder, um empregador, né, uma pessoa com uma visão 360 graus, que amanhã compra a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, sexta franquia e você vê vidas, famílias se transformarem. Né? Ver os filhos daquela família depois fazendo o processo sucessório dentro dessas próprias marcas. Então isso dignifica, eu tenho muito orgulho disso e a gente transcreveu isso inclusive num livro que quando eu fui finalizar a minha presidência, eu pensei o seguinte, caramba, como é que daqui a 30, 40 anos o pessoal vai saber essa primeira etapa do franchise através do Rio de Janeiro? Por quê? O sistema de franquia brasileiro começou originalmente no Rio de Janeiro. Isso é importante. Né? Que começou com a Mr. Pizza, foi a primeira marca brasileira na inauguração do Barra Shopping em 1980. Né? E dali para lá, né, depois veio São Paulo, né? Hoje a BF Nacional é em São Paulo, normal, né? Sim. A maior renda per capita do país, né? 48%. É em São Paulo, né, justifica que seja lá, mas o Rio de Janeiro tem uma contribuição enorme de começar o sistema de franquia brasileiro. E isso foi fantástico. Já está sentindo o cheiro aí do meu peixinho? Sentindo. E olha aqui, aí, já estou marinando aqui, olha. Está ficando um espetáculo isso aqui, hein? Tá? E vou continuar aqui o processo. Estou falando, mas estou prestando atenção. Hein? Depois eu vou comer, né? Vamos, eu escolhi um gaúcho, um vinho gaúcho para a gente pudesse... Que ótimo. Uma honra e um prazer, viu? Viva a nossa profissão de jornalista, tá? Viva. E até hoje eu não me deprimo por não ser mais jornalista, porque nós temos uma revista técnica científica na rede, onde a gente fala de entomologia urbana, fala, né, de todo o processo de saúde pública, saneamento básico, questão de dengue, lectospirose, febre amarela, tudo aquilo que a Astral faz. E essa revista é maravilhosa, é distribuída no Brasil todo e ela também vai para os meios acadêmicos. Sim. E eu sou editor-chefe dela. Então, eu só não deprimo porque eu ainda estou na jogada. Você continua na comunicação de um jeito ou de outro. Mantenho o meu registro como editor-chefe da revista. Então, vamos brindar a comunicação ao jornalismo. Delícia, hein? Escolheu bem a beça, hein? Eu conheci esse vinho em Três Rios. No ano passado, estava fazendo um trabalho lá. Muito bom. Maravilhoso. Mas não é de Três Rios, é de Bento Gonçalves. É. Bom, já fica aí, ó, uma oportunidade. O mercado de franchise, depois que você fez a faculdade de jornalismo, né, de comunicação. Fiz na Universidade Gama Filho. Sim. E aí depois você vai para Manchete, que voltou agora, né? Sim. Voltou digital, né? Sim. Como que era Manchete? Como era trabalhar Manchete naquela época? Eu comecei lá assim, apareceu no jornal, dizendo assim, Manchete seleciona. Imagina um menino que vinha lá desde o pai com aquela cisma, já no 2º grau. Nessa época eu já estava
Eu tinha uma equipe de som, a Hot Tape, fazia bailes, entendeu? Com James Brown, aquela coisa toda, né? É o pré-funk de hoje, né? Entendeu? E dava baile no 500 de Caxias, em Cordovil, em Acari. Enchia, lotava. Eu lembro que era coisa do dinheiro da época, não vou lembrar, de 2, 3 cruzeiros, né, da época e tal, a entrada, e lotava, né? Porque era uma festa popular. Era um monte de caixa de som, que a gente só tinha uma Kombi velha para colocar dentro, tinha um 4000 DS de rolo, Caramba. E a gente gravava 6, 7 horas direto, que hoje você escolhe tudo, né? Sim. Ali já vinha a sequência pronta. Tu dava o enter, começava, tocava o baile inteiro. 4, 5 horas de som direto, com sequência. E tinha uma coisa muito legal, porque você dançava, né, solto, né, as músicas quentes, e dançava junto. Então, tinha as etapas, né, para o pessoal paquerar, chamava as meninas para dançar e tal. Pô, era muito mais romântico, gente, né? Entendeu? E foi uma época. Nessa época, então, eu vi no jornal aquilo, a gente era tão duro que eu tinha 6 sócios. Caramba! Tudo colega de... Mas era uma época muito gostosa, segundo né? grau. Não tinha alguns apelos que talvez a gente tem hoje. Enfim, era uma época muito diferente, né? Era assim. Tinha violência? Tinha. Eu, como frequentei, né, Baixada, fazendo baile, né, no subúrbio e tal, já tinha. A gente tinha até muito receio, meus pais tinham muito receio de eu trabalhar com isso. Tu sabe, 2, 3 horas da manhã, o que vai aparecer? E naquela época, gente, o pessoal enchia a cara de Cuba Libre. Era Cuba Libre, que era, né, era a febre do momento. Aí, quando eu vi esse anúncio, Manchete Seleciona, eu disse, caramba, daqui a pouco eu estou na faculdade, né, de comunicação, eu vou lá ver. Aí cheguei lá, não tinha terno para ir, pedi a terno, peguei emprestado. Gente, faz só uma ideia mental. Fui com terno xadrez do meu primo emprestado, xadrez. Nossa. Xadrez, tá? Todo jeca, né? Imagina, eu tento fazer essa imagem, eu não consigo. Mas tá? então eu vou com... Você não vai ter uma foto dessa? Caramba, não tem essa época, não eu era tenho a foto usuário. ainda. Eu tenho a foto ainda do meu primeiro emprego, que eu peguei o terno do meu pai para ir para trabalhar. E acho que nessa época... Você sabe que eu não tenho uma da equipe de som? Eu não tenho uma foto da equipe. Não era comum, porque você tinha que pegar a Kodak, você tinha que fotografar, tinha que mandar revelar, né? Depois pegar... E isso tudo custava dinheiro. Sim. Não era assim, igual o celular, tu bate, né? E vai lá, ajeita a foto do jeito que você quer e tal. Muitas vezes, né? Eu tenho isso. Poxa, eu não tenho uma foto dessa época. Meu cabelo era aqui assim, ó. Caramba. Igual Jesus Cristo, assim, sabe? Loirinho, até aqui assim. Aí fui lá na Manchete. Quando eu cheguei na porta da Block, tinha umas 500 pessoas. Eu não sabia nem para onde eu ia. E com quem falava. Eu não sabia nem onde era a Praia do Flamengo. Para chegar lá, quase que eu tive que fazer um mapa, né? E toda acanhada, aquela coisa, me vi num mundo assustador, daquele mundo de gente. Como é que eu vou passar isso tudo? Aí que foi gozado. Fui lá, dei meu nome, chegou a minha vez de ser entrevistado. Aí eu lembro bem, né? Entrei na sala, depois eu soube, né, na história, que eram 10 gerentes para atender. Como era muita gente, o cara olhava na tua cara, tu nem sentava, levava 2, 3 minutos. Ó, não serve, serve, não serve, serve. Era assim, eu não estranhei. Eu sentei na frente de um gerente, Geraldo De Robert, na época. Ele disse assim, você é muito menino, inexperiente, não vai ter o que você precisa aqui não. E me dispensou, nem falei. Eu fui dispensado, foi a minha primeira derrota feia, né? Porque eu disse, pô, esse cara nem me ouviu, nem... E eu ainda não sonho que era alguma coisa ainda na área de comunicação. Fui revoltado, chateado para casa. Olha que eu peguei dinheiro emprestado para chegar lá, para pegar ônibus, hein? Aí o que acontece? Passou uns dias, apareceu de novo o anúncio, Manchete Seleciona. Eu disse, gente, eu vou. Se aquele monte de gente vem aquele cara de terno lá e chama de um por um, será que aquele Geraldo De Robert não vai me chamar? Porque eu tinha chance dos outros, né? E eu morrendo de medo. Aí fui lá. Aí chegou, caramba, de vez em quando eu vi o Geraldo chamando gente, ele estava lá, eu apavorado. Até parece, com aquele mundo de gente, se eu sentasse na frente dele, você ia lembrar de mim? Nem ia. Mas era a minha preocupação do cara, o que é que tu veio fazer aqui e tal, né? Aí fui. Mas quem me entrevistou foi o Toste. Aí eu mudei de estratégia. Eu disse assim, seu Toste, o senhor deve estar me vendo aí no meio desse povo, um rapaz novo,
né? Com essa cara de 15 anos, apesar que eu já estava 17 para 18, você acha que eu não vou dar para isso e tal? Eu não sei nem o que é, mas se o senhor me contratar, o senhor vai ver que eu vou fazer o melhor trabalho aqui dentro. Diz assim, tu é folgado, hein, moleque? Gostei de você, hein? Tu não deixou nem eu falar e meteu. Eu não falei nada para ele, deu minha decepção, né? Então, legal, volta aqui amanhã. Ah, voltei para Penha pulando de felicidade, né? O que aconteceu? Fui para casa, voltei, claro, terceira vez com o mesmo paletó, lógico, né? Agora para lá, para coisa emprestado. E aí aconteceu uma coisa incrível. Sentou no auditório lindo, que lá o Teatro Bloch é lindo, né? Todo de Sim. veludo, né? Aquelas cadeiras de veludo e tal, não sei o quê. Fiquei aquilo impressionado e tal. Aí todo mundo que tinha sido selecionado estava sentado. Aí vai esses próprios gerentes por palco e começa a dar um discurso de venda. Então, vocês vieram aqui e não sei o quê, a Bloch tem 12 mil funcionários, tinha manchete, fatos e fotos, amigas, Sétimo Céu, Pais e Filhos, ele e ela, tendência, desfile, era enorme, né? Uhum. Era uma empresa super conceituada. Imagina naquela época, você ter uma empresa nos anos 70 com 12 mil funcionários. Né? Então, o que ocorreu? Eu disse, pô, vou ouvir, não tem nada a perder mesmo. Quando o cara foi falar para todo mundo, sabe o que era para fazer? Vender coleção de livros de porta em porta. No final, o cara puxa uma coleção de livros. Isso aqui é a edição da Bloch, junto com a Academia Brasileira de Letras, com o Ivan Lins, Pedro Calmon, né, todos os acadêmicos, né? E está lançando esse dicionário enciclopédico. Rapaz, levantou mais da metade, revoltado, e foi embora. Porque o negócio era para vender livro. Edição da Bloch lá. Eu fiquei, o que eu tinha para perder? Tudo era show para mim, né? Tudo era novidade. Fiquei até lá. Você já foi um ótimo vendedor antes. Aí, o que aconteceu? Sentou todo mundo lá, dos que ficaram, e eles disseram, volta amanhã para o treinamento. E dividiram aquele grupo nas salas dos gerentes. E eu fui para a sala do cara que me entrevistou, foi o Tostes, né? E ele começou, ó, tu tem que pegar o broadside, né, aquele catálogozão, bota na frente do cara e vai falando isso tudo. 100 mil verbetes, 8 mil fotos da cor, era papel couché já, hein? Entendeu? Né, de rotogravura naquela época, né, e tal. E eu gravando aquilo. Como eu ia para casa, gravava. Um dia eu disse assim, agora pode vender. Eu não sabia nem andar no Rio. Peguei a pasta... Mas você vendia para o anunciante ou você vendia para o público em geral, como vendia Barça, Britânica, Delta La Russe. Vendia a assinatura? Não, vendia a coleção. Ah, sim. Levava livro pra caramba. Era tarjado a ouro, era bonito. Sim. Mas não era muito bom não, entendeu? Que era um dicionário enciclopédico. Era qual um dicionário, né, que ele vinha em ordem alfabética e dava uma explicação,zinha e gastava foto, que a Bloch não faltava, era foto, sim, né? Um produto que a Barça Britânica, poxa, não chegava nem os pés da Barça Britânica. Tá vendo aqui, ó? Já comecei a dar uma refogada aqui, tá? Agora eu vou dar uma temperadinha. Vou precisar aqui do sol, do óleo de dendê. Vou precisar também do óleo de coco. E a gente vai colocar... Vai entrar aqui agora todos os ingredientes e também vai ter o modo de preparo também para que você possa... Exatamente. Quem está nos assistindo possa... Tá? E depois eu vou falar rapidamente... Isso. Se vai reproduzir da mesma forma, não sei, mas... O tomate, o extrato de tomate, esse aqui é italiano muito bom e tal. Mas eu faço, tá? Que aqui não teria tempo e condições para fazer. Mas eu faço o meu molho de tomate. Eu não compro industrializado, tá bom? Então é só para a gente usar aqui na gravação, tá bem? Tá bom. Então vamos lá, já vou colocar aqui ele todo. Eu sou do tipo da Penha, eu aproveito tudo, tá? Até a última gota. O que você acha que foi o maior erro, talvez, da Manchete? Por que a Manchete não permaneceu? Vingou. Eu sei exatamente por quê. Porque Silvio Santos tinha televisão, Roberto Marinho tinha televisão, né? E o Adolfo Bloch, né, que era o presidente do Grupo Bloch,
queria também ter televisão porque os outros tinham, né? Só o Tivita que não quis da Abril Cultural e nunca montou, né? Só depois que ele entrou nos outros meios de comunicação. Aí ele entrou nessa vibe aí louca e você sabe que tem uma regra em negócios. Você tem que acertar 1 milhão de vezes para dar certo. Sim. E você precisa errar só uma vez para dar errado. E foi aí que ele falhou, porque ele botou toda a energia, sugou o dinheiro de todo o grupo, né, inclusive da Bloco Distribuidora que eu trabalhava, para poder, né, atender esse sonho dele de ter a TV Manchete. E fez, teve a novela Pantanal, Sim. inaugurou a Xuxa, né? Era papel de crepom lá, o palco da Xuxa, tá? Era de papel, eu estava lá presente, vendo tudo. Tá? Inclusive é uma companheira, uma amiga de muitos anos, a Xuxa, desde essa época da Block. E a coisa não deu tão certo como ele imaginava. Então ele começou a ter problemas seríssimos com os bancos, né? E isso foi criando a decadência até a finalização do grupo. E ela foi exatamente pelo custo do resultado negativo da TV Manchete. Tinha outros motivos, mas com certeza esse era o principal. Tá? E a minha saída de lá foi por causa disso. A gente discutia muito lá, os gerentes, superintendentes, que às vezes a Block deixava de pagar comissão de vendedor nosso que vendia. Eu não era mais vendedor, eu fui vendedor, fui gerente de campo, de ensinar o outro a vender na rua. Depois fui gerente júnior, gerente sênior, gerente master e cheguei à superintendência. Isso eu tinha 24 anos. Porque para Adolfo Bloch não tinha cara, idade, sexo, não tinha nada. Tinha resultado, número. Você vendeu muito, cresceu, tem uma vaga, sobe. Não interessa, sexo não interessava nada. E ele usava na venda, tem que ser isso. Venda é o quê? Resultado, não é isso? E o critério dele era voltado, né, para resultados. Então a gente seguiu essa sequência e conseguiu chegar lá. Quando começou a ter problema no grupo, aí eu disse assim, agora eu vou ter que fazer outra coisa. Eu já estava na faculdade, já estava finalizando, né, a comunicação social na Gama Filho, uma excelente universidade, tá? Ainda aprendi na máquina Olivetti mecânica ainda, né? Entendeu? Tinha curso de datilografia na época, né, para você bater a máquina. E a gente começou então a ver o que eu ia fazer depois daquilo. E eu estava no almoço na Manchete lá em Brasília, ainda já pensando em sair tudo, quando um ex-ministro, conhecido na época, Murilo Badaró, conversando com ele, falei, pô, eu vou sair, a Bloco Distribuidora está com problema, o grupo todo está com problema e tal, e eu vou ter que sair. E ele disse assim, pô, tem um amigo meu que está aqui no almoço, ele é lá do Triângulo Mineiro, e ele tem um jornal. E ele está precisando de alguém para revolucionar o jornal, porque é um jornal que ele usa muito politicamente, ele tinha 34 empresas, e o jornal estava definhando, e ele queria dar, né? Vai ali conversar com ele. Aí marquei com ele de ir um almoço lá em Uberlândia. A sede do jornal era em Tuiutaba, 120 quilômetros de Uberlândia. E eu nem sabia onde era o Triângulo Mineiro, nem Uberlândia. Fui parar lá. E conversando com ele, eu falei, posso fazer uma estrutura comercial para o jornal e ajudar também na área de comunicação para melhorar. Então, não tinha muito atrativo no jornal. Então, eu criei suplemento feminino, suplemento agrícola. Cada dia da semana saiu uma coisa, os encartes, né? E, nesse caso, por uma necessidade, eu olhei a equipe que tinha no jornal, olhei para a esquerda, olhei para a direita, ninguém tinha perfil de colunista social. E eu queria botar coluna social, porque na época era muito importante coluna social, né? De falar das pessoas, das festas, dos eventos, tudo isso, né? Aí eu peguei e fui fazer a coluna social, virei colunista social. O vendedor de pipa foi mexer com a sociedade mineira. Nossa. E fiquei pelo menos 10 anos como colunista social, e nesse meio eu entrei numa outra produção muito interessante, que financeiramente era ótimo para mim, que eu comecei a ser promoter e comecei a fazer shows, eventos, fazia o concurso de Miss naquela época, fazia o baile da primavera, fazia o baile do cowboy, né? Então esses artistas mais antigos, sertanejos e tudo, eu acabei sendo amigo de um monte deles em função dessa nova função.
a necessidade apareceu o colunista, do colunista a oportunidade, né, para se tornar um promoter. E aí, nesse meio tempo, sendo promoter, jornalista e diretor comercial do jornal, eu disse assim, caramba, e meu sonho de ter um negócio próprio? Ainda estava lá, sem conquistar essa parte. Aí eu resolvi pensar o que eu ia fazer. Aí aquelas coincidências da vida, né? Aconteceu o quê? Estava na época Sarney, naquela inflação 70% ao ano e tal, e aconteceu uma coisa muito interessante que me deu um insight. A gente comprava os rolos de jornal, aquelas turbinas gigantescas, para estocar, porque não dava no dólar para você comprar todo mês. Você tinha que estocar. Quando a gente ia pegar lá para utilizar, né, porque tinha que ter estoque, o jornal ia falir se comprasse todo mês. Aí chegava lá, estava ruído por rato, barata, pelos insetos. Aí eu pensei, vou chamar uma detetizadora. Tinha no Triângulo Mineiro? Não. Eu fui, caramba, só lembro lá no Rio, que isso tinha pouquinho, era um mercado primário, iniciante naquela época. Eu disse assim, esse negócio é bom. Se a gente tem pulga, rato, barata, formiga, cupim, né, você tem aí, né, todas as doenças, contaminações hospitalares e tal, comecei a estudar esse mercado, sem Google, tá? Aí, numas férias minhas, juntei uma grana, o que eu fiz? Fui para os Estados Unidos para ver como era o mercado americano, que eu já tinha descoberto que o único mercado que era mais organizado era o americano. E fui lá, né, fiquei lá, sei lá, uma semana e dei uma olhada e vim com a ideia pronta para montar uma empresa de controle de pragas urbanas. Aí surgiu a Astral, que o desenho dela, que até hoje existe, foi feita na mesa de desenho do jornal, porque naquela época a gente ainda desenhava para fazer os clichês em chumbo, né? E ali, junto com o desenhista do jornal, fui dando a ideia e ele então construiu a marca. Aí o colunista social foi um choque, porque falava bem do dono do hospital, da mulher dele, numa festa de gala. Quando ele chegava de noite no hospital dele, eu estava detetizando com meus funcionários. Como é que pode um detetizador ser colunista social? Não, choque? Sim. Aí, uma vez o médico, até está vivo até hoje, falo com ele até hoje, ele falou assim, Beto, me desculpe, você está aqui trabalhando de madrugada dentro do meu jornal, você está precisando de dinheiro, você está precisando de alguma coisa? Eu disse, não, querido, isso é meu sonho de ter um negócio próprio, só estou montando o meu negócio. Ele ficou com pena de mim, veio trabalhando, achando que, né, aquilo era uma segunda atividade. Não era uma segunda atividade. Era a sua atividade de futuro. Era o futuro de hoje. Nós temos a maior empresa da América Latina de controle de pragas urbanas. Temos mais atendimento em mais de 300 cidades pelo país, né, com 50 unidades, onde a gente atende as principais marcas nacionais e internacionais em 11.200 contratos em todo o Brasil. Tá? Então você imagina. Isso é a Astral hoje. Astral hoje. Tá? É uma empresa que tem 3 certificações internacionais e vai agora, daqui uns dias, receber em São Paulo o 22º selo de excelência em franchise. Quando uma empresa tira um selo de excelência no franchise, ela dá uma festa. Tá? Se inscreve normalmente todo ano 500, 600 empresas para tirar o selo. Aí faz uma pesquisa gigantesca para uma empresa totalmente neutra, né? E a empresa tem que tirar uma nota altíssima em 23 itens para manter ou tirar o selo. E apenas menos de 30 empresas têm mais de 20 selos no Brasil, e a Astral é uma delas. Nós vamos receber 22 selos de excelência como uma empresa de excelência no franchise brasileiro. Nós transformamos uma empresa que mata rato e barata em uma referência na América Latina no franchise também. É líder na atividade e também uma referência no franchise brasileiro. Uma detetizadora hoje, você imagina uma empresa, né, familiar, pequena e tal, hoje tem um valuation perto de 100 milhões de reais, né, no valor de mercado hoje. Então você imagina a construção dessa marca durante esses anos, né? Primeiros 10 anos como detetizadora no Triângulo Mineiro, depois eu disse, eu tenho que multiplicar isso, eu tenho que crescer. Eu já tinha 6 filiais, tocava jornal, era colunista, fazia show, festa e tal.
Aí eu disse assim, agora eu tenho que decidir. É aquela chave que você vira na tua vida? Ou eu continuo diretor do jornal, colunista e promoter, ou eu toco o meu negócio ou eu infarto. Qual que eu vou fazer? Larguei tudo. E tomei a decisão seguinte, vou tocar a minha empresa. Vai ser o meu negócio da minha vida, porque é meu. Foi criado, está com 10 anos. Eu quero desenvolver. E tinha ouvido falar de franchise e fui colar, né, nos franqueadores brasileiros para ver como é que era aquilo, que eu não tinha a menor noção. Sempre autodidata, sempre. E fui colar e fui para dentro da ABF para ver cursos, eventos, tal como tem até hoje, né? Antes de lançar a Astral como... Já pensando na lei. Você foi estudar assim como você foi estudar nos Estados Unidos para aprender como era controle de praga. Sou jornalista, não sou biólogo, não sou nutricionista, não sou médico sanitarista, não sou engenheiro químico, não sou engenheiro agrônomo, não sou zootecnista, né? Não sou farmacêutico, são as áreas coligadas. São 10 áreas coligadas ao meu negócio. Sou jornalista, né? E aí acontece que eu disse assim, caramba, eu vou saber tudo de franchise e vou fazer uma empresa, com certeza a Astral, você pode pesquisar, é uma das franquias mais técnicas do sistema de franquia brasileiro. Você vai vender o chocolate, você comprou a franquia, você monta a loja, o cara vai te treinar o preço, quanto custa, um bom atendimento, um sorriso, entrega, 2, 3 minutos de contato, o cara vai vender, vai voltar daqui uma semana, um mês e tal. E eu que estou nas principais indústrias, né, do país, onde eu estou com o gerente de qualidade do meu lado, gerente de segurança do lado, gerente de produção do lado, que o contato é diário, que eu tenho que resolver todos os problemas dele e tenho que proteger aquela produção todinha. E isso requer um conhecimento muito vasto, que a minha área tem 10 cadeiras acadêmicas para você poder fazer um trabalho dentro de um hospital, onde vai ter uma cirurgia daqui a meia hora e você faz o controle de praga no centro cirúrgico e não tem uma molécula química que vai interferir nessa cirurgia e vai resolver o problema do hospital para não ter uma contaminação hospitalar. Então a gente se orgulha muito que além da gente ter uma atividade empresarial, a gente protege a vida humana. Quantas centenas, talvez milhares de pessoas não faleceram nos últimos 40 e poucos anos, porque horas antes a Astral foi lá controlar mosquito, rato, a barata, que ia contaminar um alimento, que ia trazer uma dengue, uma chikungunya, uma leptospirose, etc. Então, esse trabalho preventivo, ele preserva vidas, né, e doenças, né, porque para a empresa é muito difícil ela ter 10, 15, 20% dos funcionários dela com dengue, praticamente tem que parar, não tem? Sim. Porque ela perde a condição de produção. Então, a gente também preserva a produção brasileira. Então, é uma atividade extremamente importante, porque ela faz duas coisas essenciais: proteger a vida humana e proteger a produção, que é uma coisa muito importante para o nosso país. Então a gente tem muito orgulho de ter uma franquia que é ligado à proteção da vida humana. E ela continua se desenvolvendo e agora a gente já está aí com uma perspectiva ainda esse ano, 2025, de lançar nos Estados Unidos a nossa marca. Tá? Então nós temos lá um mercado gigantesco. É um mercado americano de mais de 50 bilhões de dólares ano, tá? O mercado de controle de pragas urbanas. São empresas gigantescas, maravilhosas. Qual o tamanho do mercado do Brasil? Chegou a R$1 bilhão agora. Caramba! Se lá é clima, né, temperado, com saneamento básico, é um mercado gigantesco desse jeito, imagina no Brasil, que não tem saneamento básico, nós sabemos disso, né? Não podemos tapar, né, isso. E também é um clima tropical, que é propício para pragas, né? Para insetos e tal. Se lá é um mercado gigantesco, o mercado daqui é para ser de 80, 100 bilhões ano. Então é um mercado ainda muito inaugural, é um mercado bebê. Só que é o seguinte, pensa, nós temos no Rio de Janeiro, em média, 250 baratas por habitante. Nós temos 18 ratos por habitante. Daqui a 10 anos a população vai crescer. Mas essa média vai crescer proporcionalmente maior que a população. Podemos chegar a 300 baratas por habitante em 10 anos e chegar a 25 ratos daqui a 10 anos. Então, praga é uma coisa que nunca vai deixar de existir. Porque nós temos 10 milhões de anos aqui, não é isso, mais ou menos, que se fala? Uma barata, para você ter ideia, ela tem 340 milhões de anos. Ela está aqui antes da gente, 330 milhões de anos. Quem conhece o planeta Terra? Somos nós ou as baratas? Né? E quantas vezes já tivemos todo tipo de evento climático, guerra e tudo, as baratas continuam. E pode ter certeza,
no dia, se houver uma extinção humana, quem tem a possibilidade de sobreviver são as baratas e as pragas. Você pode ter certeza que vão continuar aqui, né, no planeta. E com as leis, né, aí cada vez mais rígidas, principalmente depois da Covid, né, com questão de vírus e bactérias. A Covid acaba sendo uma oportunidade. Quer dizer, uma oportunidade não, né? Talvez não seria essa palavra, mas a Covid potencializa muito o astral. Sim, depois já era importante, esse mercado ele vem crescendo e sendo reconhecido ano a ano, cada vez mais. Tá? Mas depois da Covid, caramba, quando fala em vírus e bactérias, as pessoas ficam apavoradas, né? A gente viu aí a influência que ela teve, né, na questão aí de fatalidade, de morte de pessoas e tal. Então, hoje, não é só no Brasil, no mundo, as pessoas têm uma preocupação gigantesca quanto à preservação e se prevenir das contaminações, né, de vírus e bactérias, que passa por todos os tipos de praga. Você imagina só, por exemplo, você tenha uma barata na rede de esgoto. Quantos segundos leva para ela sair da rede de esgoto, que ela está lá nas fezes humanas, sair no ralo, correr dentro do centro cirúrgico e chegar no equipamento, chegar, né, no doente, chegar nas roupas de cama e fazer uma contaminação hospitalar, levando uma série de fatores contaminantes para dentro do hospital. Olha só como é que é sério essa questão de relação. Porque muitas vezes assim, fulano foi para o hospital doente de alguma coisa, mas acabou morrendo de contaminação, não é isso que escuta? Mas a maioria delas é causada pelas pragas, que contaminam os ambientes. Sim. Né? Então a gente tem uma importância gigantesca que cada dia mais a população está tomando conhecimento e os governos, né, tanto do Brasil quanto do mundo, está dando uma atenção muito maior para essa questão. Tanto é que tem até as vacinas que estão saindo agora para dengue, tudo isso, né? E a gente tem, né, essa satisfação de ter colaborado a nível Brasil, a nível do mundo também, né, que muitas empresas estrangeiras copiam o astral, da gente desenvolver toda, não só a tecnologia, como a gestão de um negócio desse tão complexo, né, que eu te falei. A pessoa que vende lá um chocolate, ele aprende o preço, diz, aquele ali tem noz, aquele ali tem pistache, aquele ali é isso e aquilo. Agora, vai ensinar 10 cadeiras acadêmicas para o cara aplicar dentro de uma empresa de grande porte, dentro de um hospital, dentro de um hotel, dentro de um supermercado, né? Então, o nosso treinamento é altamente técnico e certamente a gente faz uma seleção muito rigorosa, porque os nossos candidatos à franquia não adianta só ter dinheiro e vontade. Ele tem que também ter, né, pela própria atividade, pela responsabilidade que nós temos, de ter uma capacidade técnica de absorver uma franquia técnica, né, para que ele possa, né, ir lá para o norte, nordeste, para o sul, né, e entrar no hospital e fazer um trabalho com a qualidade que a Astral tem. Então a gente se orgulha muito do padrão de qualidade da Astral. Tanto é que nesses mais de 40 anos, a gente nunca teve um processo. E nunca tivemos o nome no PROCON. Qual é a empresa brasileira, né, que não foi no Reclame Aqui hoje? Tem empresas famosíssimas, se tu abrir lá, tem milhares de reclamações. Abre da Astral, quero ver você achar uma numa área tão sensível, né? Sim. Então, esse é outro orgulho gigantesco da marca, é você ter mais de 40 anos sem ter uma reclamação de pessoa física ou jurídica, fazendo um trabalho extremamente sério. Por isso que a gente não vai ter 500, 800 franquias, porque o nosso trabalho ele tem que ser milimetricamente definido para o crescimento. Esse é um ponto que eu acho muito importante, porque a gente vê tantos negócios franquias, né? Crescendo, e aí é o meu ponto de vista, e você à frente da ABF, você deve ter muito mais informação sobre isso. A pessoa entra para o mercado de franquia somente com o objetivo de fazer crescer. Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Né? Não tem essa toda... Assim, eu acho que se justifica eu fiz diversos outros bate-papos lá no Didático, que foi quando você foi. Maravilhoso aquele programa, adorei. E quando eu peguei, aventei a possibilidade de fazer um programa de franquias, o seu nome foi unânime e está explicado porque toda essa tecnicidade, esse brilho no olho que você tem de falar do seu negócio, de todos os momentos da sua vida, né, de todas as fases, eu acho que tudo cooperou para que você pudesse chegar até
aonde você está hoje, né? Desde da venda de pipa, para depois você vender revista, para depois você ir na revista você querer conquistar o seu sonho, enfim, a questão do baile, de você fazer baile lá atrás, depois virar promoter. Então, esse dom da comunicação, esse dom de dominar as palavras como você tem, trazer isso para Astral. Tá explicado por que você foi unânime na hora de a gente falar assim, quem teria que ser o primeiro convidado e quem teria que, eu acho que, tocar o programa, na verdade, ser o seu nome. Então, é muito, muito prazeroso tá tendo essa oportunidade aqui de estar contigo de verdade. Minha pergunta aqui é sobre o mercado de franquias. Eles têm as amarras, ele tem a proteção necessária para o franqueado, porque a gente vive num mercado de vendas, né, tão agressivo, onde o resultado tem que ser tido e tem que ser levado a todo custo. Eu tenho que cada vez levar mais resultados. Isso é a ordem natural de qualquer negócio. Mas existe leis suficientes no mercado brasileiro para que uma franquia possa crescer saudável, para que eu não corra o risco de investir em franquias e perder meu dinheiro? Bruno, excelente pergunta. Olha só, veja, eu tenho orgulho de ter participado disso esses anos todos. Continuo na ABF como associado, né? Uhum. Não sou mais presidente, uma decisão minha de não concorrer mais. O Putin já estava meio com raiva de mim, né? Depois de tantos anos lá, eu tinha que, né, sair fora, né? Já cumpri a minha missão, né? Mas uma coisa interessante, a ABF, ela tem um sistema que é muito campeão, é íntegro. Por quê? A gente atende a lei federal de franchise 100%. Para você se tornar sócio da ABF, né? Como se fosse um concurso para a OAB, não é isso? Para você tirar a OAB, você tem que entregar toda a documentação da tua marca. Você tem que provar que o teu negócio, ele é bom, que ele é de sucesso, que ele consegue pagar o franqueador e o franqueado. Não adianta pagar só uma das partes. Tem que dar lucro para os dois, não é isso? E que ele também tem toda a sua documentação, contratos e tudo, que não seja leonino, que seja equilibrado entre o franqueador e o franqueado. Tudo isso vai para um conselho de ética, é tudo analisado e a tua marca pode ser aceita ou não. A partir de que você cumpriu tudo isso, aí você tem uma marca que é associada da ABF, que é um carimbo muito importante para você não entrar em coisa que não seja normal. Porque uma empresa que não está na ABF, por que não cumpre a lei? Por que não tem os contratos legítimos de acordo com a lei federal? Por que não é ético na relação franqueador-franqueado? Eu não compraria uma franquia que não tivesse associado da ABF. Que é o filtro, né? E ainda esse filtro continua a vida toda. Por quê? A marca pode conseguir entrar, passar um tempo e começar a fazer coisa errada. Se tiver uma reclamação do franqueado e ser analisado, e se for uma falta gravíssima de relação, né, não foi íntegra, se tiver alguma coisa que não seja legítimo, não esteja dentro da lei, ou não tem um comportamento adequado para empreendedorismo e negócio, a ABF corta. Então ela fiscaliza, é um mediador permanente. Sim. Então, se alguém do mercado se sentir prejudicado, pode colocar, né, na ABF, e esse conselho de ética, que é formado por dezenas de profissionais, advogados e tudo, vai analisar aquilo e vai ver se existe uma punição ou até mesmo se a empresa vai ser descredenciada da ABF. Então, acho isso fantástico, porque você diminui, né, bastante o risco da pessoa errar de comprar uma marca que esteja sob o guarda-chuva da ABF. Tá? Então, acho isso importantíssimo, e as marcas que estão lá e que dirigem, as que estão à frente ou não, o que elas mais querem? É que o mercado seja totalmente íntegro para não atrapalhar o trabalho, por exemplo, da minha empresa de 40 anos, das outras grandes marcas que você conhece aí. Você vai num shopping, você olha um shopping hoje, né, em termos de loja, né, de roupa, de beleza, né,
de alimentação, tudo isso. O que você vê? Franquia, 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 franquia. Esse mercado tem que continuar legítimo. E isso depende muito dessa integridade que a ABF passa no mercado. Tá? E ela não só fiscaliza, como também ela ensina ao mercado, dando cursos, treinamentos, né, inclusive setorizados, para que as pessoas se profissionalizem para cumprir o papel como franqueador e como franqueado. Então, o papel da ABF é muito importante nesse processo. Por isso que os meios de comunicação falam bem do sistema de franquia, a população fala bem e adere, compra, né, está sempre junto. Né? Você vê que muitas vezes você vai numa praça de alimentação, a pessoa não vai numa marca que ela nunca ouviu falar, ela vai numa marca de franquia porque ela sabe que tem processo, tem qualidade, tem fiscalização do franqueador, não é isso? Então, tem que manter qualidade daquela marca em qualquer ponto dela, em qualquer lugar do Brasil, então é muito mais garantido você, né, usar uma marca que tenha todos os pré-requisitos. Então, eu sou apaixonado e digo, o sistema de franquia é um sucesso no mercado brasileiro, é um setor da economia que vai crescer muito, que em pouco mais de 40 anos já tem 2,7% do PIB nacional, em apenas 40 anos. Você imagina uma medicina, uma engenharia, tem 5 mil, 7 mil anos para fazer seu mercado. O que é um setor de 40 anos? É beber, não é? E já consegue ter 2,7% do PIB nacional, provando a sua eficiência e eficácia. E tudo que dura 40 anos e vai evoluindo, como no ano passado, né, com todas as dificuldades, o sistema de franquia brasileiro cresceu 13,5%, 2 dígitos. Qual é o lugar do mundo que um setor da economia cresce 13,5% e não sucesso? Sim. Não é verdade? A Astral também, você vê, no ano passado nós crescemos 14,7%. Só dando dados da Astral, que saiu agora, sexta-feira, nesse primeiro trimestre nós crescemos mais de 23% na Astral. Só no primeiro trimestre. Para te mostrar como é que esse mercado ele tem uma possibilidade de crescimento gigantesca, inclusive para o mercado exterior. Onde você vai que não tem rato e barato? Sim. Vai na França, vai lá vai lá na Torre Eiffel, em volta tu vê o que é rato para tudo quanto é lá. Você vai no metrô em Nova York, rato no metrô, adoidado. Então é um mercado que depende, tá, de oscilações mercadológicas, porque ele sempre cresce. Porque a praga é uma coisa que cada vez mais cresce. Os mamíferos, os animais estão em extinção e as pragas estão em evolução. Você vê praga agrícola, tudo isso cada vez mais evoluindo, né? E a Astral, por todo esse sucesso, o que ela fez? Nós lançamos agora há pouco tempo uma marca nova, que chama Alto Astral. Vamos falar um pouco dessa receita. Por que você escolheu moqueca? Como a feijoada, né? Como esse tipo de prato, ela tem uma predileção nacional. Nós estamos também na Semana Santa, né? Então, nada mais interessante de que você fazer uma moqueca, né? Com molho de camarão, em homenagem, né, a essa religiosidade que o brasileiro tanto tem, independente da sua religião, né? Sim. Entendeu? Nessa época do ano. E também porque é um prato light, né? Você veja aí que todos os ingredientes que a gente tem aqui, né, são lights, eu sou desse tipo. Eu faço crossfit com quase 70 anos, né? E faço 3 vezes por semana. Então, minha comida é totalmente regular, né? E a gente, basicamente, eu sou filho de frangos e legumes de segunda a sexta-feira, né? Carne branca e legumes. Então, né, quando a gente prepara alguma coisa, até feijoada eu faço feijoada light, tá? Feijoada light, hein? Isso é novidade, hein? Então, isso já é uma característica minha, né? E eu gosto muito de fazer para minha família, para os meus amigos, tudo isso, né? E um dos pratos que eu mais gosto de fazer é a moqueca, porque eu também gosto muito de moqueca, né? Pode falar. Agora nós vamos entrar aqui com o óleo de dendê, esse aqui em sua homenagem. Não vou botar muito não, porque a pessoa tem que estar acostumada com óleo de dendê, né? Vocês sabem disso, né? A pessoa que não está acostumada com óleo de dendê, ela pode ter, né, alguns problemas gastrointestinal, que não é o caso dos baianos, né? Sim. O baiano está super acostumado. E agora a gente vai entrar aqui, né, com a última parte, né,
que é o que vai cozinhar por último, porque cozinha bem menos, até para não perder o seu sabor, é o camarão, né? Para ele continuar numa textura. Só para vocês saberem, tudo já foi marinado, né, previamente. Foi feito no alho, no limão, tá? Um pouquinho só de sal, que eu também não sou muito de colocar sal, né? E um pouquinho de pimenta já no camarão e no peixe, tá? E a gente já está quase finalizando. E nós vamos deixar mais uns 10, 15 minutos cozinhando até a gente fechar. A Astral já operou em Portugal também, né? Sim, até 2008, que a gente esteve lá por 5 anos, um sucesso danado, mas você vai lembrar bem, a Europa quebrou em 2008, quebrou, em especial Portugal. Sim. E foi assim uma coisa da gente chegar no hotel para trabalhar, o hotel estava fechado com cadeado. Nem cancelaram o contrato, nem avisar, as lojas fechadas. E a gente então sugeriu o franqueado, para que ele não tivesse problemas maiores, trabalhista, tudo isso, que encerrasse a operação. Então foi um problema europeu gigantesco, né? Então claro que ele também estava envolvido, e a gente teve que parar essa operação, que enquanto durou nos 5 anos foi um sucesso gigantesco. E a gente volta à vida internacional agora, só que agora através dos Estados Unidos, né? E vamos concorrer com empresas de altíssima qualidade. Para você ter ideia, muitas empresas americanas já fizeram IPO na área de controle de pragas. Sim. Que tem 40, 50 empresas agregadas a elas, faturam milhões de dólares por ano. Então é um desafio novo para a Astral, né? Como líder na América Latina, levar toda a experiência que ela tem num lugar que tem maior número de insetos no mundo, que é o Brasil, né? Ele trazer 40 anos de experiência para levar essa qualidade toda para o mercado americano, né? Com essa experiência que a gente tem num país tropical. E eu acho que isso vai ser excelente. E o mercado de franquias lá é um mercado também maravilhoso. Acredito que muitos brasileiros que residem nos Estados Unidos vão interessar muito pela nossa marca. E eu estava te falando que a gente está acabando de lançar também uma marca nova. Foi depois da Covid que eu pensei nisso e agora ela está se concretizando, que é a Alta Astral. Que é uma empresa voltada por quê? Hoje nós estamos no mercado voltados para PJ. Trabalhamos o hotel mais famoso do Brasil, internacional, a gente tem contrato lá há mais de 30 anos. 30 anos. A ilha mais famosa turística no Brasil, a gente tem mais de 30 anos de contrato. Tá? A indústria siderúrgica, que é 1/3 de uma cidade, a gente tem mais de 30 anos de contrato dentro dessa indústria. Então, contratos com 20, 25, 30 anos na Astral, nós temos às centenas. E você sabe, prestador de serviço no Brasil, para ficar 2, 3, 4 anos é difícil. Para você ficar 1 década, 2 décadas, 3 décadas, você faz parte daquela marca, não é verdade? Você faz parte daquela marca. Então, a gente tem esse orgulho. Tudo que você come na tua casa, que você compra no supermercado, que você pega na prateleira, quase tudo o Astral faz. Na área de embutido, na área de cereais, na área de pães, né? Na área de biscoitos, etc, etc. Então a gente tem uma participação no lado das pessoas através dos produtos que nós cuidamos. A pessoa nunca vai saber que aquele biscoito, né? Que aquele laticínio lá é uma fábrica que é cuidada pela Astral, um frigorífico, né? Mas a gente não atendia a pessoa física. E a Covid nos ensinou uma coisa, poxa, você faz um trabalho tão grande na área empresarial, por que não cuidar da família brasileira também? Então, a Alta Astral é uma micro franquia, onde a pessoa só vai adquirir um carro e ele vai fazer todo um processo na casa da pessoa de fazer controle de pragas, se for o caso, fazer limpeza de sofá, você tem vírus, bactérias e tal, limpeza de colchão, limpeza de ar-condicionado, limpeza de caixa d'água. Então, tudo aquilo de fazer proteção da família brasileira, a Alta Astral é uma marca nova que vai atender essa necessidade. É uma marca novinha, nós já temos 12 franqueados.
tá? Já começou e ela tem uma chance de expansão um pouco diferente da Astral, com uma velocidade maior, porque uma micro franquia, para lavar sofá, colchão e tal, não tem toda a necessidade de tecnologia que precisa para você fazer um hospital, uma indústria, um frigorífico, não é isso? Então é uma marca nova do Grupo Astral, que ela já começou aí forte e eu tenho certeza que esse ano ela vai aí finalizar aí o ano pelo menos com mais 50, 60 unidades franqueadas ainda em 2025, entendeu? Que é uma oportunidade até daquele aluno que está saindo da faculdade, Sim. que ele não tem o que fazer, não consegue um emprego, se conseguir um subemprego para ganhar 2, 3 mil, por que ele não encara logo e não vai empreender e vai ser dono do próprio negócio dele? E exercendo a profissão que ele tem, às vezes, de biólogo, de engenheiro químico, de engenheiro agrônomo, de técnico sanitarista, de químico, de zootecnista, não é isso? Então ele já vai colocar lá, nutricionista, vai atender a tua casa, tu não vai ficar satisfeito? Com a marca Astral, com toda a bagagem que ela tem, que já está dentro da tua casa através dos produtos. No shopping que você vai, no hotel que você vai, né? No supermercado que você vai, né? No hospital que você vai lá se cuidar, já tem Astral, tudo isso. Agora, dentro da sua casa, chegando um franqueado desse, colocando seu título, com a qualidade Astral, para fazer o trabalho na sua casa, eu acho que é uma franquia boa, não é verdade? Sim. Ela tem grande chance de performar e crescer bastante, porque vamos continuar sempre firme na questão da qualidade total. Isso é o que comanda a marca Astral. Aqui, Bruno, queria te dar... Essa é a revista mais atualizada, né? Queria te dar aí a edição da nossa revista, é a última edição, está maravilhosa. Como eu te falei, é uma revista registrada como revista técnica científica, catalogada. Poucas empresas privadas no Brasil têm uma revista científica, na verdade, tá? Com pesquisas e trabalhos sensacionais de um desenvolvimento acadêmico de 40 anos. A Astral é uma faculdade de entomologia urbana. Nós conhecemos todos os biomas brasileiros. Nós conhecemos as pragas do Brasil e sabemos como fazer o melhor trabalho possível para exercer essa importante atividade. Então, quero te presentear aqui com a última edição da revista. E aqui fala da Alta Astral, tá? Onde fala aqui da nova marca que a gente está lançando. E eu quero te presentear também com o livro que eu falei aqui na entrevista, que é onde a gente condensou os 40 anos, né, do franchise através do Rio de Janeiro. Foi minha última atitude como presidente da BF. Nós contratamos 2 jornalistas maravilhosos, tá? A Kátia Simões e o Beto. A Kátia Simões, super conhecida do Valor Econômico, e nós fizemos uma coletânea aqui, desde a primeira assinatura da ata da ABF Rio até após a pandemia. E aqui você tem uma história fantástica. E quem conta a história do franchise é interessante, é o Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro conta a história do franchise. Aqui você tem a história e a evolução de ano a ano. Olha aqui, as primeiras notícias falando de franchise no Brasil. E nesse momento, em paralelo, a gente coloca aqui o que acontecia no Rio de Janeiro ou no mundo, ou no Brasil, em paralelo a essa época do desenvolvimento do franchise. É um livro decorativo, né? Você está vendo, é um livro inspirador, e aqui está guardado e garantido, né, os primeiros anos do franchise brasileiro através do Rio de Janeiro. Então, uma obra extremamente importante. Ele foi distribuído em 4.500 universidades em todo o Brasil, públicas e privadas, para que o estudante tenha a oportunidade de ver essa história fantástica, né, do início do franchise brasileiro. Daqui a 20, 30, 40 anos, um aluno pesquisando vai poder ver como é que começou um Bob's, como é que começou as primeiras marcas cariocas, né? E aqui vem, né, relatando e contando, e eu quero te dar essa obra incrível, né, socioeducativa, acadêmica, tá? Para você tê-la aí também no teu patrimônio jornalístico aí. Muito obrigado. Como é que você vê a BF hoje? A BF, ela tem um salto quântico na comunicação com você ali na frente dela. Como é que você vê a BF hoje? A BF Rio, né? A BF Rio, tanto a BF Nacional, é uma coisa fantástica. Ela tem um poder de atualização muito grande e a explicação é simples. Quando você vai vender alguma coisa para alguém, você tem que estar na vanguarda. Quando alguém compra, piorou. Aí mesmo que o franqueador tem que estar na vanguarda na inteligência artificial, no marketing, na evolução de tudo, não é verdade?
Então, a ABF tem essa habilidade de motivar as marcas a serem mais atualizadas possíveis. E você veja, quando entrou a pandemia, quem é que inventou o delivery que salvou todo mundo para poder comer e manter os seus negócios abertos na área de alimentação? Foi o franchise. E todo o mercado, até o Hotel 5 Estrelas, estava entregando delivery na casa dos outros, o mercado acompanhou. Isso é um pequeno exemplo para ver como o sistema de franquia sai na frente, como ele tem essa capacidade de se atualizar e de criar e desenvolver novas soluções e novas ideias. Então eu vejo uma entidade totalmente sólida, comandada por empreendedores, todas pessoas de alta inspiração. Você tocar uma rede de franquia, você tem que ter conhecimento, tem que estar atualizado, não é verdade? E cada marca, através dali do seu sócio, do seu CEO, do seu diretor, leva toda a sua experiência para dentro da ABF, para somados, né, esse ecossistema de franchise, trazer sempre soluções novas para o mercado e grandes resultados para o sistema de franquia brasileiro. A gente já cresceu muito, mas eu acredito que a gente começa a segunda etapa do franchise nacional agora, vai crescer muito mais. Porque até atividades industriais que nunca frequentaram o franchise, você está vendo aí que diversas marcas importantes estão aderindo ao franchise, né, e estão conseguindo prosperar numa velocidade que só o franchise tem, que é você ter um modelo de negócio que cresce através de investimento de terceiros, com pessoas qualificadas, onde vai poder representar a sua marca em 5.560 municípios. Isso é mágico, né? Imagina você tocando hoje 500, 600 filiais. É uma missão quase impossível, mas você pode tocar 500, 600 ou 800 marcas de franquia, desde que seu processo de seleção, treinamento, né, e de continuidade, ele seja bem feito. Aí você pode ter quantas franquias você quiser. Quando é que surgiu essa tua paixão por cozinhar? Olha, primeiro é o seguinte, né? Quando você é menino de comunidade, você já aprende desde cedo. Você que tem uma mãe com 4 filhos, tem que passar, lavar, cuidar, levar para o colégio, cuidar da casa, né? Passar roupa, lavar roupa para 4. Na hora que der fome, ou você vai lá e faz, ou você está lascado, né? Não é a facilidade de hoje que você pede tudo, né? E vem tudo na tua mão. Então começou daí. Segundo, que minha mãe era uma excelente cozinheira. A minha mãe tem uma história fantástica, porque ela tinha formação, a família dela, Castelo Branco, Humberto de Alencar Castelo Branco, presidente do Brasil na era militar, o primeiro presidente, era primo primeiro dela, que morava um do lado do outro, estudaram juntos. E ela, quando acabou o segundo grau, ela veio fazer contabilidade no Rio de Janeiro, que era, né, uma faculdade importante, porque meu avô mandou para a casa do presidente do Fluminense, que era o Fábio Carneiro de Mendonça, que era o presidente do Fluminense. Minha mãe chegou morando na Nossa Senhora da Paz, na praça, em Ipanema, e os bailes de gala, de luva, de vestidos longos nos salões do Fluminense. E ela foi fazer um estágio na antiga loja Sears, que onde é o shopping Botafogo hoje, e que era, né, uma empresa famosa americana, e ela foi lá estagiar. Por acaso, meu pai era vendedor lá nessa loja. No aniversário de primeiro ano, rapaz, o suburbano foi lá e paquerou. Foi uma revolução na família. Tio não queria, pai não queria. Ela brigou com todo mundo e fez um ato heróico. Casou com uma pessoa, né? Ela vinha de um recurso. Tanto é que ela parou de estudar, largou o negócio e foi cuidar de filhos, né? E vivendo numa condição bem resumida, né? E depois que ela criou os filhos, tá? Ela fez vestibular, passou para teologia, se formou em teologia, tá? E depois chegou a dar aula de teologia nas universidades. Isso depois de criar os filhos todinho, já com bastante idade, né? Então ela se tornou uma teóloga, né? Tudo que ela sonhava, que ela abriu mão, ela conseguiu conquistar depois dos filhos criados, depois que foram, né? Inclusive com protesto do meu pai, porque a mulher não trabalhava, não saía de casa. Ela encarou. Ela encarou e foi para a faculdade e se formou uma teóloga, né? Que é um grande orgulho, né? A gente, né, depois de anos e anos, por isso que a gente teve até uma formação muito boa, porque a gente pegou a bagagem da minha mãe. Quem era a professora do colégio para a gente? Era minha mãe.
né? Ela que fazia os deveres de casa, tudo com a gente e tal. A questão de educação vindo lá do lado de Castelo Branco, não que os Fontes não tenham, mas são pessoas muito simples, são maravilhosos. Eu tenho um tio, bombeiro hidráulico, pedreiro, né, da parte do meu pai. Da parte da minha mãe, não, ela tinha irmãos médicos, que já foi secretário de saúde, que foi, né, teve postos e postos. Meu avô era fiscal de renda no Maranhão, entendeu? Então, foram duas famílias, né, que se uniram através deles, e essa parte a minha mãe fez uma entrega maravilhosa na questão de princípio, de educação e de formação escolar também, entendeu? Então, mas certeza... antes eu já vou te convidar para que você fique permanente. Muito obrigado. Porque eu acho que vai agregar muito. Você é uma enciclopédia de negócios, de empreendedorismo, e para que a gente possa fazer uma série aí, pelo menos nos próximos meses. O convite é permanente. É uma franquia permanente, mas se você quiser começar com micro franquia... Sentindo muito honrado, né, desse convite, é que apesar do seguinte, o planejamento até o final desse ano é eu devolver meu tempo que eu perdi desde os 9 anos de idade, quando eu comecei a fazer pipa. Porque você tem que ter um projeto de vida, que você tem que ter um planos e metas, você bate esse planos e metas e depois você tem que rentabilizar isso, né? Porque não adianta eu trabalhar até 80, 90, 100 anos, né? Morrer e não aproveitar o desenvolvimento que você fez. Então tem um processo sucessório na empresa, né? Já está em curso. Sim, eu tenho 3 filhos que são da área, 2 médicas, e um que estava no 3º ano de engenharia na Federal, resolveu ser médico também, largou o 3º ano, começou medicina. 3 médicos. E o outro que é administrador de empresa da FGV e é biólogo. E que tem 2 franquias próprias nossas, que são escolas também, que é ele que toca. Então, certamente ele que fica no processo. E eu vou para a praia, eu vou para Paris, eu vou para Singapura, eu vou para algum lugar, né? Entendeu? A ideia é essa, eu tirei o primeiro pianinho das costas quando eu saí da BF, né? E agora eu estou num preparo com essa segunda marca pronta, tá? De deixá-la totalmente operando e funcionando e ganhar mais liberdade. Eu vou ganhar aquele nome que está sendo muito usado no mercado, que é legítimo e ilegítimo. Eu vou ser presidente do conselho. Isso aí. Não tem essa? Não é bom? Para que tu faz? Sou presidente do conselho na marca, né? Entendeu? Já que a marca tem um DNA, identidade nossa a vida toda, né? Sim. Então a gente fica até para o franqueado ter acesso, continuar conosco e tal. Mas aí agora com as dimensões internacionais, com as modernizações, cabe vir uma outra turma e deixar eu ir para a praia. Entendeu? Está na hora. Né? Enquanto você vai pegando lá, eu vou te fazer uma pergunta perguntar sobre isso. Como é que se sabe a hora de parar? Como é que se define isso? Você já falou que é planejamento, mas é algo que é muito difícil. Não, eu tenho que aproveitar enquanto eu tenho saúde, né? Sou bem de saúde, me trato a vida toda, né? Eu faço crossfit com quase 70 anos. O segundo depois de mim na Bodytech que faz crossfit na minha turma tem 32. 32 para 68 tem uma distância gigantesca, né? Entendeu? Mas eu não sou o cara que ando de moto, eu sou um cara que dança a noite toda, que eu viajo, entendeu? Agora mesmo vou ver meu filho em Uberlândia, que ele faz a universidade lá. Isso eu vou de carro. Eu faço 1000 quilômetros num dia, entendeu? Porque eu quero ir de carro, porque é lindo você olhar o Brasil, olhar a estrada, isso faz parte da viagem, né? Você passar em Campinas, Ribeirão Preto, você para lá, vai no Pinguim, né? Continua a viagem. Ainda vou visitando franqueado, entendeu? Ainda faço visita a um ou outro, né? Pelo menos pegar uma boca livre de graça, né? É, né? Entendeu? Tô indo aí, chego meio-dia, como não? Ó, chegando aí em Ribeirão, vou jantar aí, né? Daqui a pouco eu tô em Uberlândia. Então, são prazeres, né, que a gente tem, porque eu fui muito estradeiro. Porque a minha empresa, ela foi montada nos outros estados, e as franquias também, que não tinha condições de estar de avião toda hora, e eu fazendo braço na caminhonete na estrada. Então, eu gosto de estrada, né? Eu tive uma caminhonete durante 42 anos, 1957, que ela andou quase 40 anos comigo o Brasil todo, a Tina Turner. Por que a F100 cabine dupla chamava Tina Turner? Porque ela era velha, bonita, gostosa e famosa. Né? Eu troquei 3 motores diesel em 42 anos. Andei 500 mil de quilômetros com cada um, andei 1,5 milhão de quilômetros com ela. E vendi para um colecionador 1 ano e meio atrás. Todo mundo achava que eu não ia conseguir desvencilhar da Tina Turner, que era a última coisa que eu largaria na minha vida. Mas eu pensei uma coisa, eu não estou usando mais, está ali enferrujando, perto da praia. Aí foi para a mão de
colecionador de São Paulo, que ele estava 40 anos procurando uma F100 cabine dupla e não achava. Ele achou, tu tinha que ver a vibração de um cara que tinha mais de 300 carros, entendeu? E eu sei que está bem guardada, né? A história da Tina Turner está guardada. E eu tenho um negócio comigo, eu não sou materialista, então eu tenho uma facilidade de desvincular de coisas materiais. Se tu me perguntar 2, 3 casas atrás como era por dentro, tem gente assim, eu tive uma casa há 20 anos atrás, conta a casa todinha, eu não sou capaz de lembrar detalhes da casa que eu tive alguns anos atrás. Porque a parte material, para mim, ela não é importante. O importante são as realizações, o sucesso, as conquistas. Não que isso te proporciona em bens materiais, entendeu? Eu sou um privilegiado. Eu conheci os 2 lados da moeda. Conheci o lado, né, da pobreza e conheci o lado do sucesso. Isso é um privilégio, porque tem gente que só fica numa vida toda e tem gente que só fica no outro. Você ficar nos 2 lados e conhecer os 2, trazer isso para a tua formação pessoal, personalidade, né, de lidar com o próximo, tudo isso, isso é fantástico. Esse privilégio eu sempre tive. Então, para mim, isso basta, né? Isso já é o meu resultado de vida, filhos formados, todos bem criados, né? E todos com sucesso, né? Meu filho está hoje na Europa com a mulher dele comemorando 10 anos de relação. Estou aqui trabalhando e ele está lá na Europa passeando. Quando eu pensaria na idade dele, estar andando na Europa passeando com a esposa, né? E fazendo isso. Então, são satisfações que não são materiais. E essas que a gente dá valor. Como fazer o sistema de franquia como um recurso de ajudar o próximo, né? De empreender, de criar líderes, de mudar vidas, também, para mim, é uma coisa que não é material, mas uma realização fantástica que a gente dá muita importância. Entendeu? Fantástico. Fiz 15 vezes o Fantástico. Olha, muqueca, ela sempre vem em cima do arroz, né? Segundo a tradição. Você quer em cima ou vai do lado? Vou seguir a tradição. Tá bom. Agora tá pegando fogo mesmo, hein? Catar uns camarõezinhos aqui, né? Gente, até eu tô com água na boca. Bom apetite. Obrigado. Beto, depois de toda essa tua contribuição para a sociedade como um todo, tanto com a empresa, quanto com a sua vida, quanto na BF, como o nosso programa é sobre franquias, qual é a sua projeção para o mercado de franquias no futuro? Olha, veja, como eu te falei, o mercado que cresce 2 dígitos por ano, em termos de evolução e crescimento, é fantástico. Né? Quando eu comecei, eram pouquíssimas franquias, já tem 3.300 marcas. Quando eu comecei, era mais voltado para a área de alimentação, cosmético, alguma coisa de vestuário. Hoje você vai para imóveis, seguros, quase todos os setores da economia estão se rendendo a franquias. Grandes marcas, inclusive internacional. Por exemplo, você vendo aí a Sherwin Williams, né? Lançando lojas de tintas, não é isso? Você vê grandes marcas evoluindo para esse setor. E cada vez mais, que é um meio de distribuição extremamente inteligente, né? Porque você vai usar o talento, a habilidade de terceiros, com o investimento de terceiros, que ele vai ser recompensado representando uma grande marca,
né? Vai ganhar dinheiro com isso e você pode ter uma expansão no modelo geométrico de alta velocidade. Então, eu acho isso fantástico. Esse modelo do franchise é fantástico. Controlou o processo, controlou a qualidade, você vai ver, né, marcas aí que já estão com, né, como o caso da minha, 40, 50 anos. Você sabe que ter uma empresa no Brasil que vingue 2, 3, 4, 5 anos é muito difícil. Então a pessoa vai pegar um pequeno investimento, vai vender às vezes sua casa, seu carro, para montar um negócio. A pergunta é simples, ele vai montar um negócio de alimentação, qual é a chance dele entre lançar uma marca própria, que pode explodir, né? Nada impede, mas em termos de segurança, de investimento, ou montar uma franquia de sucesso renomada, que a gente sabe que tem público, que tem marketing, que é conhecida, que é respeitada, né? Que gera lucro. Então, o risco no franchise é muito menor de que você tentar carreira solo. Mas isso não impede de você ter uma grande ideia, né? E fazer um negócio que amanhã se torna até uma rede de franquia. Mas a nível de segurança de investimento, né, e de apoio, suporte, de ter alguém ali, né, dentro de um ecossistema, o cara está começando, não sabe nada, ele está apavorado. Aí outro diz assim, eu já passei por isso, agora eu tenho 2, 3, 4 anos, já tenho 3 franquias, daqui a pouco você está bem. Isso não dá segurança para a pessoa? O que você está precisando? Eu não sei fazer isso, eu sei, é assim, assim, assim. Então, é uma relação, não só da marca, como esse ecossistema de franqueados, que todo mundo vai ajudar aquele, porque um dia ele começou também. Então tem uma série de vantagens que a gente vê que o sistema de franquia no Brasil e no mundo é uma grande sacada e que é perpétuo. Dificilmente esse mercado ele vai regredir, ele sempre vai crescer, porque é uma grande solução de parceria e crescimento para investimento e negócio. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora? Vamos apreciar, né? Vamos lá, mais uma vez. Saúde, obrigado aí pelo convite. Esse é só o primeiro episódio do Conexão Franquia. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.